Olá, turminha! Hoje eu trago para vocês a receita dessa abóbora linda. Olha só que linda essa abóbora para decoração de Halloween. Olha que bonita. Eu fiz com o Barroco Max Color da Círculo número 6, a cor laranja 4456. E a folha eu fiz com fio amigurumi na cor castanha 7625. Tá bom? Eu usei para abóbora agulha 3,5, mas aí vocês façam um teste para ver o ponto de vocês, que pode ser agulha 3 ou 4, e agulha 2,5 para fazer as folhas no fio amigurumi. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa abóbora. Então, nós vamos começar a nossa abóbora fazendo o círculo mágico, né? O anel mágico. E vamos começar com 8 pontos baixos dentro do anel, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar diferente dos aumentos que a gente tá acostumado a fazer nos amigurumis, tá? Porque aqui vai ter 8 pontos. Geralmente, a gente começa com 6, mas nós vamos começar com 8. Então, vamos colocar 8 pontos no anel mágico e vamos fechar nosso círculo. Os aumentos, a sequência de aumentos, são praticamente iguais às do amigurumi tradicional. 8 pontos, aí eu fecho. Aqui, olha. Vou prender essa minha linha. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto da carreira de baixo. Então, se a gente tem 8, vamos ficar com 16, tá? A sequência é a mesma, porque agora a gente vai fazer 2 pontos em cada ponto da carreira de base. A próxima carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento, e assim a gente vai fazendo as carreiras de aumento sempre aumentando, né, sucessivamente. Então, aqui, 2 pontos em cada um. Aí, na próxima, eu já vou pôr o meu marcador, que a gente vai fazer um ponto e um aumento. Se você conseguir fazer sem o marcador, também não tem problema, mas o marcador é bom para a gente ter, né, acompanhar as carreiras do aumento. Então, chegando aqui, olha, já vou terminar a carreira que eu aumento todos. Já escondi bem aquele meu fio do início. Para quem é iniciante, já sabe que aqui no canal tem vídeos mostrando como pontos de iniciante, tem anel mágico, tem ponto baixo, tem o ponto alto. Então, eu vou deixar aqui nos cards ou no link aqui no vídeo, os vídeos para iniciante, tá bom? Então, olha só como que vai ficar com 24 pontos. Agora, nós vamos fazer um ponto e um aumento por toda a carreira. Esse é o meu primeiro ponto. Se você já quiser colocar um marcador, pode colocar. Ou simplesmente, olha, você pode, vou dar uma sugestão aqui, de puxar esse fiozinho aqui pra frente, olha, e aí ele já fica como marcador também, caso você não tenha um marcador aí, tá bom? Então, nós vamos fazer um ponto e um aumento por toda a carreira. Eu vou fazer o meu aqui e já volto mostrando pra vocês. Feito a carreira de um ponto e um aumento, agora eu vou para a carreira 2 pontos e um aumento. Então, vocês percebem que o aumento é o mesmo que a gente faz todas as vezes, né? Nos trabalhos. Então, nós vamos seguir com essa sequência de aumentos, que eu vou explicar para vocês, até completar 7 pontos e um aumento. Tá bom? Eu estou fazendo 2 pontos e um aumento. A próxima carreira vai ser
3 pontos e um aumento, depois 4 pontos e um aumento, depois 5 pontos e um aumento, depois 6 pontos e um aumento e 7 pontos e um aumento. Quando vocês completarem 7 pontos e um aumento, a gente vai mudar a carreira, tá bom? Então, eu vou fazer aqui até completar 7 pontos e um aumento e volto mostrando para vocês. Então, vai ficar assim a nossa base de aumentos. Então, eu falei para vocês fazerem até 7 pontos e um aumento. Então, vocês podem acrescentar aí mais uma carreira de aumento, que vamos fazer até 8 pontos e um aumento, tá bom? Então, eu vou recapitular aqui, olha, o anel mágico, 2 pontos em cada ponto, 1 ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento, 6 pontos e um aumento, 7 pontos e um aumento, e a última carreira, 8 pontos e um aumento. Agora, nós vamos dar uma pausa nos aumentos e vamos fazer 2 carreiras retas, ponto sobre ponto, por toda a carreira, que eu vou começar aqui. Ó, eu vou mudar meu marcador e vou fazer esta carreira e mais uma carreira, só ponto sobre ponto sem aumento. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras aqui e já volto mostrando para vocês como que vai ficar e a carreira seguinte. Feito as 2 carreiras retas, vai ficar assim, ó, tá? Ele já vai começar a querer virar para poder fechar já. Agora, nós vamos fazer a última carreira de aumento, que vai ser 9 pontos e um aumento. 1, 2, vou colocar meu marcador aqui, ou eu posso deixar ele no lugar também, e vou fazer por toda a carreira 9 pontos e um aumento, tá? Essa vai ser a última carreira de aumentos. Para você que gosta de saber, assim, para se orientar, essas 2 carreiras que eu fiz tinha 81 pontos, tá bom? A gente tava aqui, ó, antes dessa carreira que nós vamos fazer agora, a gente tá com 81 pontos, tá bom? Então, nós fizemos 2 carreiras retas, ponto sobre ponto, sendo 81 pontos. Agora, vai aumentar, porque nós vamos fazer 9 pontos e um aumento, tá bom? E eu vou fazer a minha carreira aqui e já mostro para vocês. Feito as 9 carreiras, vai ficar assim. Olha, 9 carreiras não, 9 pontos e um aumento, vai ficar assim. Aí vocês podem perguntar, nossa, mas por que que aumentou agora, que já tinha acabado o aumento, já fizemos 2 carreiras sem aumento? Porque é para dar um melhor formato, olha só, ela dá mais uma arredondada e dá um melhor formato na abóbora. Por isso que a gente faz essa pausa de aumento e volta fazendo essa última carreira aqui, tá? Então, agora essa foi a última carreira. Agora, nós vamos fazer as carreiras retas, ponto sobre ponto, porque nós vamos subir o corpinho aqui da abóbora, tá? Para dar estrutura. Ela vai virar um potinho, parecendo um potinho, né? Um cestinho, fica bem bonito também. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto por toda a volta. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto por 11 carreiras, tá bom? 11 carreiras retas, sem aumento, ponto sobre ponto. Aí, vai dar o formato da nossa abóbora. Eu vou fazer o meu aqui e já volto mostrando para vocês como que fica. Aí, nossa abóbora já vai ficar assim, olha, com as 11 carreiras que a gente fez ponto sobre ponto. Olha que bonitinho que fica.
Olha como que vai ficar. Parece um cestinho, olha. Dá até para fazer um caldeirãozinho para colocar doces, né? Fazer um acabamento aqui em volta. Olha que bacana que fica essa parte. Olha que bacana que fica essa parte, né? Olha. Depois das 11 carreiras. Aí agora, nós vamos fazer o quê? As diminuições. Então, se a nossa última carreira de diminuição foi 9 pontos e um aumento, agora nós vamos fazer a primeira carreira de diminuição, 9 pontos e uma diminuição. Aí, eu vou colocar aqui meu marcador, fiz 2 pontos, tiro aqui meu marcador para orientar, que ele tá muito aqui embaixo. Coloco aqui no primeiro ponto e vou seguir fazendo as carreiras, 9 pontos e uma diminuição, vou começar, depois a próxima, 8 pontos e uma diminuição, e assim vai até ir fechando a nossa abóbora. Eu vou mostrar aqui como faz a diminuição, mas aqui no canal eu tenho vídeo para iniciante que eu ensino todos esses detalhes dos pontos, aumentos, diminuição, anel mágico. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos. Agora, a diminuição. Pego a alcinha da frente do primeiro ponto e pego a alcinha de trás do segundo ponto. E faço o ponto baixo. Essa é a minha diminuição, tá bom? Agora, só seguir 9 pontos e uma diminuição por toda a carreira. A próxima carreira vai ser 7 pontos e uma desculpa, 8 pontos e uma diminuição, a próxima 7 pontos e uma diminuição, e nós vamos fazendo as diminuições, isso aqui vai fechando, tá bom? Então, eu vou fazer aqui até 6 pontos e uma diminuição, e venho mostrando para vocês como que fica, pra gente já encher a abóbora um pouquinho, tá? E continuar as diminuições. Então, eu vou fazer aqui, ó, essa 9 pontos e uma diminuição, a próxima 8 pontos e uma diminuição, a próxima 7 pontos e uma diminuição, e a próxima 6 pontos e uma diminuição. E volto com vocês. Então, chegando, olha, eu cheguei nos 6 pontos e uma diminuição. Olha que coisa mais fofinha que fica. É nessa parte que eu falo que dá pra fazer, ó, um caldeirãozinho para colocar as guloseimas aqui. A gente pode fazer um acabamento e colocar, ó, doces, né, para enfeitar uma mesa. Olha que fofinho que fica. Tá bom? Eu falei no começo, a hora que a gente subiu aqui as carreiras retas, que dava para fazer um cestinho. Também dá, mas esse daqui, olha, já fica com o formato da abóbora, né? Já é mais parecido. E fazer um acabamento aqui, fica ótimo para colocar os docinhos aqui, tá bom? Então, nós vamos continuar as diminuições, tá? Eu parei aqui nos 6 pontos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer 5 pontos e uma diminuição, depois 4 pontos e uma diminuição, depois 3 pontos e uma diminuição. Aí, eu volto aqui com vocês para mostrar que a gente vai encher um pouquinho e finalizar o fechamento da nossa abóbora, tá bom? Então, agora eu vou fazer 5 pontos e uma diminuição por toda a carreira, e na próxima vai ser 4 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer as minhas carreiras aqui até eu completar 3 pontos e uma diminuição e já volto mostrando para vocês. Olha como que vai ficar, bem fechadinho, eu já enchi um pouquinho. Aí, eu vou deixar aqui, ó, uma dica, não pode encher muito, tá? Porque como a gente vai fazer os gomos, então, não pode encher muito. Então, vamos enchendo aos poucos, tá? E também porque como é um fio mais grosso, barroco, na hora de fechar, ele não pode tá muito cheio. A gente tem que fazer as alcinhas que eu vou mostrar pra vocês bem
justinhas, tá bom? Pra não ficar buraco. Então, eu vou encher aqui, olha. Não é muito que precisa encher, tá bom? Olha aqui. Ó. Tá? Ele tem que estar cheio, mas não estufado, duro, tá? Não pode estar assim muito com muito enchimento para não sair aqui, ó, tá? Vai ajeitando, acomodando, dando formato. Aqui a gente vai apertando, ó, tá? Se tiver sobrando muito espaço sem enchimento, a gente coloca mais, tá? Eu vou deixar assim, vou preencher depois se precisar. Agora, eu vou continuar. 2 pontos e uma diminuição, depois 1 ponto e uma diminuição, e assim eu vou fazendo. Aqui, olha, vou mostrar pra vocês. Eu puxo bem essa linha aqui, ó, pra agulha ficar bem rente e não formar buraco, principalmente na hora de diminuir. Então, aqui, ó, sempre. Tá vendo esse buraquinho que forma? É isso que não pode acontecer, para não ficar cheio de buraquinho. Então, a gente tenta puxar o máximo que a gente conseguir para ficar bem bonitinho e bem alinhadinho, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui, ó, 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Por toda a volta. A próxima carreira vai ser 1 ponto baixo e uma diminuição. Depois, nós vamos diminuir todos e vamos fazer o fechamento com a agulha de tapeçaria ou agulha de crochê, tá bom? Então, agora a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição, a próxima 1 ponto e uma diminuição. Aí, olha só como que ficou, tá bom? Aqui eu diminuí. Eu vou recapitular aqui as diminuições, tá bom? A gente começou com 9 pontos e uma diminuição, depois 8 pontos e uma diminuição, 7 pontos e uma diminuição, 6 pontos, uma diminuição, 5 pontos, uma diminuição, 4 pontos, uma diminuição, 3 pontos, uma diminuição, 2 pontos, uma diminuição, 1 ponto e uma diminuição, e a última eu diminui todos. Aí, ele vai ficar assim. Que agora eu vou fechar com agulha de tapeçaria e a gente já vai formar os gomos, tá bom? Então, aqui, ó, eu preenchi bem a minha abóbora. Eu vou colocar mais um pouquinho só que tá faltando, para ela ficar, aqui não ficar muito murchinha, tá? Então, a gente vai colocando aqui o que tá faltando, até você apertar, ó. E aí, vai do seu gosto, tá? Não pode estar muito murchinha, senão ela não vai ficar bonita os gomos. Aí, com agulha de tapeçaria, olha, eu peguei essa mais grossa, tá? Mas se você tiver qualquer agulha que passe o seu fio, bom também aquela agulha de boneca, né, de costurar boneca, que ela é bem comprida. Então, para esse nosso caso, fica bom, porque a gente vai atravessar de um lado pro outro. Então, aqui eu vou fazer, ó, o fechamento, pegando as alcinhas de fora, tá? Por toda a volta, vou fazer aquele alinhavo. Eu deixei um fio grande, porque é pra gente formar os gomos, tá bom? Mesmo assim, se o seu fio não der, porque eu vou passar ele 2 vezes, a gente prende o fio e pega um novo fio para poder formar os gomos, tá bom? Olha aqui, a gente vai passando nas alcinhas aqui de fora e vou fazer por toda a volta para puxar aqui quando chegar no final. Chegando aqui, olha, no final, a gente puxa e ele já fecha, tá? Aí, eu já venho aqui, ó, no miolinho
e já saio nesse miolinho aqui de baixo, tá? Vai com calma, com a agulha, pra você sentir aqui, ó, que ela vai aparecer aqui embaixo, né? Aperta a abóbora. Aí, ó, ela já apareceu aqui, a gente puxa, tá? Ó, ele vai vir aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou fazer o meu primeiro, puxo bem forte, ó, tá vendo? Até afunda aqui. Vou fazer meu primeiro gomo. Venho puxando forte aqui. Você pode seguir aqui, ó, os riscos do aumento, tá? Eu faço aleatório. Venho aqui, seguro, volto no meu buraquinho, aperto ela aqui, ó, pra ficar amassada, e saio aqui no buraquinho de novo, nesse meu anel mágico do começo, ó. Aqui, ó, tá vendo? É que a primeira é bem difícil mesmo, porque ela não tá amassada, ó, mas ela já saiu aqui. Aí, eu puxo bem aqui, ó, pra ele dar um formatinho, ó. Formo o meu primeiro gomo, tá vendo? Ó, aí eu já puxo essa minha linha e venho aqui, ó. Agora ficou mais fácil até de segurar. Aí, venho aqui no buraquinho de novo, saio no buraquinho, lá embaixo, ó, puxo, ó, e formei meu primeiro gomo. Agora, eu venho aqui, ó, meço mais ou menos a medida que eu quero o meu gomo, vocês olham aqui, ó. É a gosto de vocês a quantidade de gomo que vocês querem, tá? Entro aqui no meu buraquinho, saio lá embaixo, no buraquinho, ó, puxo, dou a volta aqui na linha, porque eu passo duas linhas, ó, no mesmo lugar. Venho aqui no buraquinho de novo, saio lá embaixo. Puxo. Aí, eu vou fazendo os gomos por toda a volta, o tanto de gomos que eu quiser. Ó, sempre o mesmo procedimento, entro aqui, saio aqui nesse buraquinho, conforme vai enchendo de gomos, fica até mais fácil também da gente passar o fio aqui, tá? Ó, puxo. Puxo bem, ó. Ó, que bonitinho que já vai ficando. Aí, volto aqui, ó. Aqui de baixo, eu venho aqui e venho aqui, tá? E assim, eu vou fazendo por toda a abóbora até finalizar, tá? Se o fio acabar, ó, o meu não vai dar pra fazer tudo, então eu já vou dar a dica aqui de como que eu vou fazer. Eu vou conseguir fazer só essa primeira risca aqui. Então, o que que eu faço? Eu ponho o meu fio aqui, ó, ponho o meu fio aqui, puxo bem e já prendo meu fio aqui, ó. Volto ele em outro buraquinho, ó, volto ele em outro buraquinho, saio aqui, porque eu não vou conseguir passar o segundo. Então, eu já prendo ele aqui. Pego uma agulha de crochê para ficar mais fácil, ó. Prendo ele aqui. Olha só. Venho aqui e faço isso, ó. Tipo uma correntinha e fecho. Aí, eu escondo essa pontinha aqui com a tesoura, pego um outro fio e começo novamente. Aqui, aí eu pego um outro fio, né? Uma parte que dê pra mim fazer o restante, aqui, ó, e começo de novo, tá? Prendo o meu fio. Ó, vou deixar o fio aqui pra cima, vou lá embaixo.
Aí, aqui, ó, deixo uma parte do meu fio pra me arrematar depois. Trouxe aqui pra baixo, vou passar aonde tá um fio só, tá vendo? Seguro esse daqui pra que ele não escape, porque eu vou puxar, né? Então, eu venho aqui, ó, no mesmo lugar, vou lá embaixo e puxo, pra me formar meu outro gomo. E assim eu vou fazendo, puxo um pouquinho esse aqui, ó, vou fazendo até formar a abóbora. Eu vou fazer os gomos aqui e já volto com vocês ensinando a folha, tá bom? Olha como ficou a abóbora, olha só. Como que fica linda. O meu deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gomos essa daqui. Mas eu já fiz uma que deu 7, tá bom? Então, não tem, assim, uma quantidade exata. Você faz a abóbora com quantos gomos você achar mais bonito, você gostar, tá bom? Pode ser menos também. Então, fica bem bonitinha a nossa abóbora. Agora, nós vamos fazer a folha. A folha eu vou fazer, ó, com amigurumi na cor castanha, 7625, tá bom? E agulha 2,5. Nós vamos fazer 16 correntinhas para começar. Dezesseis correntes. Feito as 16 correntes, eu vou voltar fazendo pontos baixos por toda a correntinha aqui dessa parte. Então, eu venho aqui, ó, na segunda corrente, faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo em cada correntinha da carreira de base até chegar no final. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Olha aqui, fiz até chegar na última correntinha, tá? A última, nós vamos fazer assim, ó. Essa última aqui, eu vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo, no mesmo lugar. Vou fazer 3 correntes e vou fazer mais 2 pontos baixos aqui no mesmo lugar. Vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer ponto baixo até aqui, ó, pegando essas alcinhas, ó, escondendo já o fio, até faltar um ponto baixo do final da carreira, dessa carreira aqui, tá? Então, eu vou fazendo, escondendo o fio, pegando nessas alcinhas, ó, até faltar um ponto. Olha aqui, fiz, vai ficar assim. Aí, sobrou um pontinho aqui que eu não fiz, tá vendo? Então, a gente vai virar o trabalho. E agora, nós vamos fazer desse lado, eu vou fazer uma corrente para começar. E vou pegar nas alcinhas de trás, ó. Eu vou pular esse ponto, que é o primeiro, e vou no segundo, mas eu vou pegar só na alcinha de trás. Olha só. E vou fazer o ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira de base, pegando apenas aquela alcinha aqui, ó, de trás, tá bom? Até chegar lá naquelas correntinhas que nós fizemos na carreira anterior. Vou fazer as minhas aqui e já volto mostrando para vocês. Olha aqui, eu cheguei naquelas correntinhas, olha aqui, tá vendo, ó?
Eu fiz até no último ponto e cheguei nas correntinhas. Agora, aqui dentro dessas correntinhas, eu vou fazer dois pontos baixos. Vou repetir as correntes. 3. E vou fazer mais 2 pontos baixos aqui dentro desse espaço. Sempre vai ser assim, ó. Esse, para formar esse biquinho aqui, tá bom? E agora eu venho, ó, pegando na alcinha de trás, ponto baixo sobre ponto baixo, sempre na alcinha de trás. E vou fazer até faltar um ponto dessa carreira aqui que eu tô fazendo, tá? Então, eu vou fazer até faltar um ponto e já volto com vocês. E aí, olha, deixo só esses 2 pontos aqui, tá? Sem fazer. E vai ficando assim. E volto, faço uma corrente, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, pegando a alcinha de trás, sempre a alcinha de trás, tá? E ponto baixo sobre ponto baixo. E assim nós vamos fazendo quantas carreiras vocês quiserem, tá? Desse mesmo jeito, repetindo esse processo, olha, eu venho vindo, fazendo ponto baixo, até chegar naquelas 3 correntinhas que a gente fez para virar, tá? São carreiras de ida e volta. Ó, chegando aqui nas 3 correntinhas, eu faço aqui, ó, tem o último pontinho. Aí, aqui nas 3 correntinhas, vai ser sempre assim. Dentro das 3 correntinhas, 2 pontos baixos, 3 correntinhas e mais 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aí, já volto aqui de novo, ó, pegando a alcinha de trás, até chegar ali na ponta, vai sobrar 2 pontos. Por quê? Um ponto é aquela correntinha que a gente faz para virar, então não conta. Então, eu sempre deixo, ó, essa e essa, tá? A gente vai fazer isso por todas as carreiras, a repetição, até formar o tamanho que vocês querem essa folha, tá? Pode ser mais fininha, pode ser mais gordinha. Então, o tamanho é vocês que vão determinar, tá bom? Ela já vai formando a folha desse jeito. Olha só, eu vou chegar aqui para mostrar para vocês os 2 pontos que eu tô falando, ó. Esse aqui é a correntinha que a gente faz, então eu conto ela. Então, esses 2 pontinhos aqui, ó, eu faço o último e fica aqui, ó, tá? Então, assim, eu já vou voltar e vou repetir. Eu vou fazer aqui até o tamanho que eu vou fazer para minha abóbora, aí eu conto para vocês, como que vai ficar para chegar no meu tamanho, para vocês fazerem aí, tá bom? Como eu vou fazer 3 folhas para juntar uma na outra, para mim colocar na minha abóbora, eu vou deixar a minha assim, para mim tá bom esse tamanho, tá? Então, nós vamos contar aqui, ó, quando tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6 buraquinho desse aqui, já é o tamanho bom para abóbora, tá bom? É uma base, vocês podem fazer mais carreiras, ela fica mais gordinha, se fizer menos, fica mais magrinha, tá bom? Ou contar as nervurinhas, tá vendo essas nervurinhas? Então, a minha tem 1, 2, 3, tá bom? De cada lado tem 3. Por quê? Porque, olha só, eu vou colocar aqui essa folha, né? E vou fazer mais uma desse lado e mais uma desse lado. Essas do lado, vocês podem até fazer menor que essa daqui, tá? Podem fazer com 1, 2, 3, 4, só para dar um suporte. Ou vocês podem fazer 2 desse tamanho e colocar, tá bom? Então, as folhinhas também é a gosto, o que vocês acharem melhor para fazer a abóbora de vocês, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas aqui para costurar e vamos fazer aquele ganchinho que tem aqui, tá bom? Aquele galinho que tem aqui. Aí, aqui, ó, é só finalizar, tá bom? Olha, finalizamos com ponto baixíssimo, corta o fio,
tá? Se você for costurar a outra aqui, você já deixa para costurar esse fio também. Ou vai arrematando, ó, escondendo aqui por trás nos ganchinhos, tá bom? Olha só que bonita que vai ficar a nossa abóbora. A nossa folha tá pronta, a abóbora tá pronta. Agora, eu vou fazer aquele tronquinho, tá? Que fica, que é tipo um galinho. Então, nós vamos fazer o anel mágico. 6 pontos dentro do anel. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 pontos dentro do anel. A gente fecha o anel. Prendo minha linha aqui, olha, como eu faço sempre. Agora, nós vamos fazer 2 pontos em cada ponto da carreira de base, tá? Vai ficar com 12. 2 pontos em cada ponto. Vai ficar com 12 pontos. Depois, eu já tô finalizando aqui os 12 pontos. A gente vai fazer 4 carreiras retas. Olha aqui, finalizei. 12 pontos. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto por 4 carreiras, tá? Se você quiser, já traz essa linha aqui pra frente, que ela já serve de marcador. Agora, sem aumentos, ponto sobre ponto por 4 carreiras. Vou fazer as minhas aqui e já mostro pra vocês como que vai ficar. Feito 4 carreiras, olha como que vai ficar, tá? Vai ficar dessa maneira. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, começar com uma diminuição. Então, eu venho aqui, faço uma diminuição. No próximo, outra diminuição. No próximo, outra diminuição. E na próxima, outra diminuição. Nós vamos fazer 4 diminuições seguidas, tá? Vai ficar assim. Aí, eu vou terminar a minha carreira com 1, 2, 3 e 4 pontos. Então, eu fiz 4 diminuições e sobrou 4 pontos que eu fiz normal, tá? Agora, nós vamos vir aqui, ó, em cima das diminuições, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto da carreira de base. Então, aqui, ó, eu fiz um aumento. Agora, no próximo, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer 4 aumentos seguidos, tá? Aqui é o terceiro aumento. E agora, o último aumento. E agora, sigo 4 pontos sem aumento. 1, 2, 3 e 4. Pronto. Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer 4 carreiras retas, ponto sobre ponto. Eu vou marcar a minha carreira aqui. Então, olha, eu marquei aqui e vou fazer 4 carreiras, ponto sobre ponto. Por toda a volta, ponto sobre ponto sem aumento, sem diminuição. Eu vou fazer as 4 carreiras aqui e já mostro pra vocês como que vai ficar. Feito as 4 carreiras, vai ficar assim, tá? Ele vai ficar assim, ó, tipo uma dobradinha, assim, um quebradinho, né? Que os galinhos são irregulares. Aí, a gente tira o marcador, deixa um pedacinho de fio pra costurar ou pra colar essa parte, tá bom? Que vai ficar mais ou menos aqui, ó, assim, ó, tá? Então, a gente costura aqui em volta.
tá? Toda essa volta aqui a gente costura, ou se você preferir, cola, não precisa de encher, tá bom? Primeiro, a gente vai aplicar as folhas, que também pode ser costuradas ou coladas, tá bom? A cola de artesanato que eu vou mostrar pra vocês é muito boa. A gente pode colar que fica mais fácil, facilita o nosso trabalho. Aí, a dica da folha, olha, eu fiz uma folhinha menor, tá vendo? Que ficou aqui com 4 buraquinhos. 1, 2, 3, 4 buraquinhos. E agora, ó, antes de finalizar, eu vou costurar ela nessa última carreirinha dessa folha. Aí, ó, eu vou colocar bem certinho aqui na pontinha e aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou costurar com agulha de crochê mesmo, ó. Vou fazer pontos pegando a alcinha, olha aqui, tá? Vou pegar as alcinhas de dentro, ó, as alcinhas de dentro e vou fazer o ponto baixo. Vou fazer o ponto baixíssimo, ó. Tá? Então, eu pego a alcinha de dentro e a alcinha de dentro do outro, ó. E fecho com ponto baixíssimo. Vou fazendo isso até chegar lá embaixo. Olha aqui, pegar a alcinha daqui e a alcinha daqui. Pode ser costurado também com agulha de tapeçaria, mas eu já quis aproveitar aqui a agulha de crochê para ir costurando até o final. Aí, a gente vai costurar desse lado, e se você for fazer outra folhinha, você costura do outro lado. Tá bom? Para ficar com 3 folhinhas. Arrumo aqui certinho. E vou fazer até o último biquinho aqui. Ó, eu chego aqui no final e finalizo. Olha como que fica. Ela já fica com uma nervurinha aqui também. Você pode usar dos 2 lados. Tá bom? E aí, você pode colocar a outra aqui desse lado, tá? Pra ficar parecendo aquelas folhinhas de outono, assim, sabe? Fica bem bonitinha. Eu vou fazer a outra e emendar aqui e já volto mostrando pra vocês, tá bom? Folha finalizada, olha aqui como que fica. Eu fiz a parte grandona, tá vendo aqui do meio, aquela folha grandona, e fiz 2 pequenas que coloquei aqui do lado costurando. Aí, ela fica assim, tá? Eu deixei um fiozinho aqui que eu vou mostrar pra vocês como que eu costuro. E eu ajudo a colocação dessa folha com cola, com esta cola aqui, olha, da Círculo, da cola universal, tá? Para artesanato, ela seca em 5 minutos, ela é uma cola muito boa, tá? Ideal para vários tipos de trabalho. Ela é uma cola de silicone. Aí, a gente vai colocar assim, ó, bem aqui no meinho, tá? Aí, você escolhe, ó, a parte que ficou mais, assim, aparecendo os buraquinhos, pra colocar a folha, tá bom? Aqui, eu vou colocar o meu aqui. Aí, a gente põe bem aqui no fundinho, arruma aqui certinho e vamos costurar aqui, ó. Nessas alcinhas, é só uns pontinhos pra prender, tá? Ó, venho aqui, por quê? Porque como tá muito apertadinho aqui, a gente não vai ter como costurar tão bem a folhinha, por isso que eu ajudo com cola. Aqui, ó, tá? Ó. Então, a gente coloca aqui, pega uma alcinha aqui de trás do ponto ou dessas alcinhas aqui, tá? Ó, passa agulha, puxa, é só para ajudar a prender, tá bom? Fixar. Aí, a gente faz em vários pontinhos aqui, tá? Não precisa seguir muito um padrão,
uma sequência, só não aperta muito, tá bom? Para não ficar franzido e aparecendo costura. Então, eu vou pegar aqui mais um pontinho, ó, aqui na parte desse lado, ó, fica assim, tá? Aí, a cola, você pode fazer isso, assim, vários pontinhos pra fixar. O que que eu faço com a cola? Venho aqui, passo aqui no meinho, tá? Coloco a cola. Aí, eu coloco a cola, olha, aqui, ó, tá? Uma grande quantidade, assim, tá? Não tão pouquinho, eu passo bem aqui, tá? Espalho. Aí, seguro bem forte, fixo, tá? Bem a folha. Seguro um pouquinho, tá? Porque ela seca em 5 minutos, mas é muito bom você segurar, colocar um pezinho, pra quê? Pra que a cola, adere bem na superfície, tá? Pra que ela entre nas fibras, pra que ela fique bem reforçada, tá bom? Então, a gente faz isso, olha. Aí, se você quiser colocar um pinguinho de cola aqui, pra acertar, assim, a folhinha, para ela não ficar levantando, tá bom? Ó, a gente vai colocando um pinguinho de cola e vai segurando, tá? Segura um pouquinho, assim, ó, um minutinho, que ela já seca, tá? E o galinho aqui, esse galinho, a gente vai colocar bem no meio. O que que a gente pode fazer? Dar uma costurinha nele, aqui nas folhas que já vão estar presas, tá? Ó, se você quiser colocar um alfinete, ele vai bem aqui no meinho. Olha que bonitinho que fica. Então, o que que a gente faz? A gente segura aqui, ó. E vai costurando ele na folha. Tá dando pra ver? Aqui, ó, na folha, tá? A gente segura ele na folha. Ó, a gente vai costurando toda a volta dele aqui na folha. E depois a gente pode também colocar um pouquinho de cola, ó, tá? Você vai fazendo a costura por toda a volta. Pega aqui do galinho. E pega aqui na partinha da folha, tá? Aí, você faz isso por toda a volta. E depois, se você quiser colocar uma colinha aqui pra garantir, também. Não precisa encher, tá? Costura por toda a volta. Eu vou fazer a minha costura aqui e já mostro pra vocês. Eu vou dar uma dica pra vocês bem bacana de como pode costurar também, tá? Olha, a gente pega aqui, né, o trabalho que a gente quer costurar. Tipo, eu vou pegar o galinho e vou colocar aqui na agulha, ó. Pego aqui e pego a folha, tá? E trago a minha agulha aqui, ó, pra baixo, saio em qualquer lugar. Puxo bem, porque ele vai firmar aqui, né? É que saiu da agulha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar do mesmo buraquinho, aqui, ó, que saiu, tem que ser no mesmo lugar. Volto aqui no mesmo buraquinho, volto aqui pra cima em qualquer lugar. Depois, eu desço de novo aqui, ó, em outro lugar, e saio em outro lugar. Pode ser na costura da folha também dessa maneira, tá? Só que lembrando que aonde você sair, você tem que voltar pra linha não marcar a abóbora embaixo, tá bom? Então, assim, você vai finalizando a costura da abóbora e depois, se você quiser, pode colocar a cola. E aí, está pronta a nossa abóbora. Está pronta a nossa abóbora. Serve de decoração, serve para o Halloween. Olha que bonita que fica. Eu fiz com Barroco 6, tá? Max Color. As folhinhas e o rabinho aqui, eu fiz com o amigurumi, mas vocês podem fazer
com o fio amigurumi abóbora também vai ficar menorzinha. Tem o fio soft, tem o fio max amigurumi, muito bom. Tem o barroco max color 4. Então, vocês podem fazer com qualquer fio que vai mudar o tamanho. Olha que lindo esse desenho da folha, tá bom? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ver e fazer. Deixe seu like, inscreva-se no canal, tá bom? Para mim continuar trazendo novidades e peças bem legais para vocês, tá bom? E compartilhe o vídeo para que a gente possa crescer e sempre trazer bons vídeos aqui para vocês, tá bom? Me siga nas redes sociais e fazendo abóbora, me marque que eu vou adorar ver a sua abóbora e compartilhar o seu trabalho. Muito obrigada e até a próxima.